E estava falando sobre, né, sobre o filho, O né? seu filho, O que a gente aprende com ele, né? A gente Nossa, aprende, demais. a gente aprende a ser pai, a gente aprende que e até a gente começa a entender por que a gente chama Deus de pai. Porque agora eu sei o que é ser um pai. É verdade. Antes eu não era pai, antes eu era filho. Né? E você só tem ele? Só ele. Só ele, né? Só ele. E ele me ensina também, por exemplo, no empreendedorismo, né? Eu acho ele um menino tão... Assim, a gente olha o semblante dele e a gente vê que ele é uma pessoa muito especial mesmo. Ele é assim, a gente prima muito, né? Claro, é um guri de 12 anos, tem influências do colégio, a gente vai moldando e cuidando essas influências, né? Porque a gente não vai estar sempre do lado dele a vida toda, né? Então esse é o momento de ensinar ele no caminho correto. E é o que nós estamos fazendo. E ele tem ensinado, né? Por exemplo, eu estava dizendo que ele joga futebol ali na AFA, a Associação de Futebol Argentino, que é a CBF lá da Argentina. Eles botaram pontos em todo mundo. E aqui em Porto Alegre tem um ponto deles onde ele está jogando, está treinando, né? Certo. E ele queria, como todo guri, ele queria ser atacante. Todo mundo quer ser todo mundo quer fazer gol. O Neymar, todo mundo quer fazer Romário. Gol, né? E falando com o treinador dele, eu disse assim, cara, tu dá uma olhada, né? Se ele pode ser realmente o atacante ou jogar. Aí o treinador me disse assim, deixa ele experimentar ser atacante. Deixa ele jogar onde ele quer. E eu digo, mas eu não acho que talvez ele seja... Talvez ele tenha uma outra posição. Ele é um cara driblador, muito melhor que um atacante, né? E aí deixa assim, vai deixando. Deixa né? ele. A moral da história, aí ele foi mudando de posição e tal. Ontem ele começou a jogar como zagueiro. Olha só, de atacante para zagueiro. Um excelente zagueiro. Olha só. Ele, além de jogar bem, de defender na zaga, ele faz boas jogadas de articulação e o time dele agora está ganhando. Verdade. Né? Então, com isso, a gente vai trazendo para o empreendedorismo, né? O que é a nossa empresa? A nossa empresa é um time de futebol, em que a gente vai ter que mexer. Vai experimentando ali alguém. Às vezes o cara no departamento não funciona muito bem, mas vamos botar. Mas ele é uma boa pessoa, ele é um cara legal. Exato. Vamos botando aí. Então, assim, o Davi, que é conhecido como Ortega ali na AFA, né, que é o sobrenome da mãe dele, né? O Davi tem ensinado a gente muita coisa e tem ensinado e controlado muito até o nosso ímpeto, o meu ímpeto, às vezes, de sair da linha em determinados momentos. Ele regula, porque eu sei que ele está olhando. Eu sei que... Você tem que ser um espelho para ele, tem que ser um exemplo. E onde eu piso é onde ele vai pisar. Ele vai seguir o meu caminho, porque ele confia em mim. Em você. E como ele confia em mim, eu não posso me furtar de saber que ele confia em mim. Ele está sempre olhando para você, o filho sempre olha para o pai. Então são essas coisas, né, que a gente vai vendo. Então ali ele foi aquele ponto... O divisor de águas. Divisor de águas. Né? E eu pensei assim, eu tenho tanto conhecimento e tal, e aí a gente pode começar a usar esse conhecimento para a parte positiva da nossa vida, da vida do Davi e da vida de todos que nos rodeiam, porque nós estamos aqui para co-criar. Isso, Vitor, esse ponto aí é interessante. Por exemplo, eu desde que realmente assumi, porque tem um momento que você acha que é cristão e você não é. Você acha que é evangélico e você não é. Muitas vezes eu achava que eu sou evangélico, eu acredito em Jesus, eu acredito em Deus, e não era, fazia coisas erradas, estava em caminhos errados, mas sempre achava que eu sou cristão. É que nem o cara diz, eu sou católico, mas não sabe nem quem é o padre daquela região, que ele nunca foi à igreja. Mas o católico tem essa maneira assim, não estou falando mal, mas às vezes eu como católico, você é o quê? Você é evangélico? Não, sou católico, mas não sabia nem onde era a igreja. Não ia na igreja. E Então tem gente que diz assim, só porque não era evangélico. Eu sou católico não praticante, até criar uma nova denominação. Né? Mas no momento que eu percebi que o caminho realmente era Jesus, e eu realmente quis andar nos caminhos, eu fiquei buscando uma maneira de também mostrar isso para as pessoas.
Porque como a gente, quando lê um livro muito bom, você quer que o outro leia. Quando você tem que uma coisa boa para você, você quer que outras pessoas também tenham aquela coisa boa. E eu pensava assim, foi justamente isso que me chamou a atenção, que você encontrou uma maneira de evangelizar, né? Dentro dos negócios, não é? Então, isso que eu buscava também, como é que eu vou evangelizar? Onde eu vou? Eu vou para as cadeias lá, evangelizar os presos, vou para os hospitais, vou para as praças, para onde eu vou? Né? Eu sempre ficava nessa angústia de querer saber como é que eu vou mostrar para as pessoas a palavra de Deus e como levar esse caminho para as pessoas que é Jesus. Então, eu ficava à noite, assim, querendo dormir, aquele ali, como é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer? E eu vi em você que você encontrou esse caminho sobre que você é um empreendedor, uma pessoa que sabe gerir os negócios, e você se tornou um cristão também. E você junta isso numa boa. Então eu tenho uma pergunta aqui. Você acredita que um empresário cristão... Peraí, não, não é esse. É isso mesmo. Você acredita que um empresário cristão, como você, né, tem um papel missionário no mercado? Totalmente. E esse é o digamos assim, o core business que a gente chama, né, o negócio principal do nosso IBC Criem. Ou seja, não adianta só tu saber o que é ser cristão, saber o que é ser empresário, como tem alguns que dizem assim, não, eu sou cristão domingo lá, eu vou na igreja, né? Mas a partir de segunda eu tenho que cuidar da minha empresa, né? Então tem gente que pensa assim. Isso é importante, né? Cuidar da empresa e ao mesmo tempo ser cristão, envolver Cristo, a palavra de Deus, nos negócios. Então tem duas coisas interessantes aqui para falar que a gente abordou muito nesse ano aqui no IBC Criem. A primeira coisa, assim, a busca da identidade em Cristo. Então, quando tu percebe assim, o que aconteceu com José no Egito? José teve toda aquela história, né? Os irmãos jogaram no poço e ele foi parar no Egito e pá e tal. E ele acabou sendo depois o governador do Egito. Ele acabou Deus estava preparando ele. Acabou sendo uma bênção para o povo do Egito, que teve os 7 anos de fome, depois 7 anos de fartura, aquela coisa toda, ou o inverso, né? Enfim, ele preparou o Egito para os 7 anos de fome, né? de escassez e tal. Ele acabou sendo, né? Uma bênção para o povo inteiro, e a gente às vezes fala sobre a cadeia de bênçãos, né? Ele acabou sendo uma bênção para aquele povo. E como é que ele foi essa bênção? Por que ele conseguiu ser a bênção? Porque ele tinha uma identidade em Deus. Ele buscou a identidade dele em Deus. Em qualquer situação, ele nunca fugiu. Nunca fugiu. O outro exemplo que nós temos é Cristo. Cristo foi tentado no deserto. E Satanás dizia para ele, te joga, chama teus anjos, pega essa pedra e vai transformar em pão, aquela história que nós conhecemos da tentação, né? Como é que ele resistiu àquilo? No dia do batismo de Cristo, o que Deus falou para ele? Eis aqui o meu filho. Então ele sabia que ele era o filho. Então ele tinha a identidade dele. E sabendo quem ele era, ele conseguiu passar por aquele momento de tentação. Coisa que a gente talvez não aguentasse 10 minutos. É verdade. E então, buscar a tua identidade é o primeiro passo. A tua identidade em Cristo. Isso. Ou seja, essa questão de eu vou na igreja, canto, oro, pulo, abraço os irmãos e na segunda-feira eu vou cuidar dos meus negócios, tu não tá com a tua identidade em Cristo. Cristo tem que estar em ti. Primeiro lugar. Isso, em primeiro lugar. Em primeiro lugar vem Deus, vem Cristo. Isso não quer dizer tu abrir a tua empresa e ficar cantando hinos. Não quer dizer. Mas no momento que você trata um empregado bem ou faz uma coisa boa dentro da tua empresa, você está sendo. Isso. E aí tem o outro ponto que tu puxou para o segundo ponto. E que foi uma falha minha numa empresa que eu tive, né? Nesses dias, numa reunião do IBC Criem, né, a gente estava discutindo e no meio da conversa que nós estávamos tendo me veio
uma resposta interessante. Nós tínhamos uma empresa em que os empregados todos tinham um plano médico top, tinham um vale-refeição top, trabalhavam num regime tranquilo, férias, tinham bônus, nós dávamos o melhor. O melhor. Né? O melhor. O que faltou? Faltou dizer para eles que nós éramos cristãos. E nessa época é a época que eu achava que Deus não precisava estar envolvido no meu negócio, né? Mas faltou... Às vezes tem até aquele receio, né? Isso. Receio, vou falar que sou cristão, vão achar que eu sou besta, que eu bobo, sou não sei o quê. Então a gente tem um pouco disso, né? Então faltou, não, e volto a dizer, né, Antônio, não quer dizer que a gente devesse fazer um culto dentro da nossa empresa todos os dias. Não precisa. O teu exemplo, tá? E a tua obrigação como um empregador estava sendo feita. Aí tu tem que ter o exemplo e mostrar por que tu é um empregador diferenciado, né? E aí tu tem que achar muito bem essa linha que é muito tênue, né? Conta uma história. Não pode parecer forçado, não pode parecer também oculto, né? Tem que estar bem à vista, mas que também não possa ser aquela coisa bem explícita, né? É tipo aquilo. Obrigar, né, os funcionários a participar disso, participar daquilo. Isso, exatamente. Então, tem uma história de um piloto de avião, né, que resolveu evangelizar, e ele falou para o pessoal que o avião estava com alguns problemas, né? E que seria muito bom quem ainda não tivesse aceitado a Cristo, Jesus, que pensasse agora, né? Porque o avião estava... Então não é assim que a gente evangeliza, não é pelo medo e não é pelo exagero, né? É pelas nossas próprias atitudes. Diz que todo mundo é ateu até disser que o avião vai cair. E é mais ou menos isso. E aí eu volto lá para aquela história que eu contei de quando eu remava. Eu era um exemplo porque eu ficava calmo. Eu não ficava cantando, eu não ficava evangelizando, eu não tinha esse ímpeto evangelizador. Mas o fato de eu estar calmo e o pessoal saber, não, que eu era, cristão, entendeu? Então esse exemplo já falou mais alto do que eu ver, Deus vai cuidar de mim. E esse exemplo muitas vezes fala mais alto do que eu pegar a Bíblia e ir lá para a Praça da Alfândega, subir num caixote e ficar pregando. Isso que eu achei interessante no seu trabalho de empreendedorismo. Então, isso. É uma via que você encontrou, entendeu? E que eu acho muito bacana. E a parte principal, Antônio, é justamente essa, né? Achar a tua identidade em Deus, em Cristo. Saber quem tu é em relação a Cristo e a Deus. É porque diz que você buscar primeiro o reino de Deus e o resto será acrescentado, né? Acrescentado. Então o teu negócio vai ter que ir bem, se você for... consequência. É a consequência do negócio, né? É a consequência. Então, muito interessante, viu? Eu sempre achei que, a partir do momento que eu vi essa tua veia de empreendedor e que busca os outros empreendedores a seguir a Cristo, eu achei muito interessante porque o dar emprego, ajuda as pessoas também, né? Você tem uma gama de funcionários, tem sempre alguém o empreendedor sempre tem alguém que lhe ajuda, por menor que seja, sempre ele está dando um emprego, dando uma oportunidade às pessoas. Então, essa oportunidade e o que ele vai transmitir para essas pessoas que estão junto dele vai ser muito forte. Exato. E eu sempre vou usar aquele exemplo também, de Lázaro, quando Cristo ressuscitou Lázaro, né? Naquela época os túmulos eram como cavernas, né? Com uma grande rocha na frente. Chamaram Cristo lá para ressuscitar Lázaro, né? E Cristo chegou lá, né? Tu tá esperando o quê? Tu tá esperando um mega evento, né? Alguma coisa cheia de luzes e som e trombetas de anjos. Não, Cristo chegou lá e disse assim: vocês homens aí que estão aí parados aí olhando, né? Mas agora tira a pedra aí da frente, né? Ele não foi lá tirar pedra. Ele não foi lá tirar pedra. Mas aí ele chegou e disse assim: Lázaro, vem para fora. Aí Lázaro veio e ressuscitou. Qual é a lição que a gente tem? Aquilo que os homens podiam fazer era tirar a pedra. Entendeu? Eu então, também tenho essa... E aí, aquilo que os homens não podem fazer, deixa Deus... na mão. Então a lição é: faz a tua parte e bota o resto, o que tu precisa, na mão de Deus, que a coisa vai vir no momento certo.
Sempre vai vir. É uma coisa né? que eu sempre pensei. O que você pode fazer, você tem que fazer. Isso. Não vai? Mas Então, você não pode mais fazer, aí o Senhor é contigo. Então, qual é a nossa missão, por exemplo, ali na igreja, na Igreja Batista Central, né? Nós temos ali o curso de informática, ou seja, nós estamos dando ferramentas para aquela gurizada que está se formando Muito ali importante no ensino médio, né? Nós estamos dando ferramentas para eles entrarem no mercado de trabalho. Nós estamos dando ferramentas para eles tirarem a pedra. É verdade. Né? Nós temos ali no CRIEM, a gente está fazendo um discipulado em inglês para pessoas que já falam inglês e sentem falta da conversação em inglês. Então nós temos lá o discipulado em inglês com um casal de missionários americanos que estão nos dando um apoio, né? A Marcy, né? Marcy Jones, né? Tá liderando aquele grupo ali, né? Liderando os trabalhos. Então nós estamos dando ferramentas para essa turma para eles poderem tirarem a pedra, ou seja, pessoas que vão precisar falar em inglês lá nos seus locais de trabalho, enfim, essa é a nossa parte e é aí que nós vamos trabalhar. Verdade. Com muita oração e muito joelho dobrado. Vitor, tem mais uma pergunta aqui. Teve algum momento em que você viu claramente a mão de Deus agindo com você em uma situação difícil? Antônio, seja nos negócios, seja na vida pessoal. Eu vou te dizer assim, em vários momentos, não só momentos, né? Em que a gente, naquele momento, a gente não enxerga. Mais nada, só a mão de Deus mesmo. E por incrível que pareça, no meu caso, vários momentos foram aqueles em que algo não aconteceu do jeito que eu queria. Né? Verdade. Nós tínhamos uma empresa, eu e a Cláudia, e nós convidamos um parceiro nosso lá para trabalhar com a gente e oferecemos para ele um percentual da empresa, um salário fixo baixo e um percentual dos lucros. Aí ele disse, não, eu não quero, eu quero um salário alto e não estou interessado. Ótimo, perfeito, a opção é tua, né? E chegou daqui um ano mais ou menos, ele olhou os números e disse, Vitor, hoje eu poderia estar ganhando aqui, nesse mês aqui, eu poderia ter tirado mais de 30 mil reais. Isso nós estamos falando mais de 10 anos, tá? Eu poderia ter tirado mais de 30 mil reais. Né? Puxa vida, eu não quis fazer negócio contigo. Aí eu olhei a performance dele também, como um empregado e não como um sócio. Ele não estava performando bem. Eu pensei assim, ainda bem que Deus me livrou dessa... Porque hoje eu teria um sócio que estaria sendo uma pedra no caminho dos meus negócios. Então Deus livrou, e eu só fui ver esse livramento 2 anos depois. Então são coisas assim que vão acontecendo no dia a dia, que a gente... no trânsito, eu viajo muito para o interior, né? Aquele caminhão que passou e estourou o pneu lá na frente, não em cima do teu carro, são as coisas que a gente vai vendo, né? Deus está sempre ali. Tem certeza que Deus botou a mão ali realmente. E outra, né? Ele nunca disse que só haveria sol e que a gente nunca teria chuvas, né? E trovoadas. Ele só nos ajuda, dá um refrigério a gente passar pelos problemas, né? E o nosso negócio, todo o nosso negócio é como um ano inteiro, onde nós temos as 4 estações, onde existe a época de plantar, Eclesiastes, né? E a época de colher. E a época de plantar é essa, porque depois vem a chuva no momento certo, e depois da chuva floresce, e depois vem a colheita. Então a gente não pode querer ir para a praia no inverno. Não vai dar certo, tu não vai aproveitar. Então tudo tem o seu tempo. Seu tempo, né? Vitor, está sendo muito legal. Olha, fantástico estar com você aqui na nossa sala. Que bom. Entendeu? Muitos ensinamentos, muita vivência. Estamos quase chegando ao nosso final, mas tem alguma coisa ainda assim. Que conselho você daria a um cristão que quer empreender, mas tem medo de começar? Primeiro, busque a tua identidade em Cristo. Saiba que tu é realmente um cristão que quer empreender dentro de uma ideia de empreendedorismo cristão. Primeira coisa. Tá? Depois, busca orientação.
E busca a orientação de Deus e não espera que vai abrir aquela voz, né, de Hollywood, como eu falei. Mas Deus vai dar uma luz, vai abrir um caminho. Vai aparecer um Antônio no caminho dele. Vai aparecer um Vitor, vai aparecer um pastor Tiago, vai aparecer... Oração. O Jorge Busque Gerdau. o Senhor. Busque o Senhor. Pronto. Busque o Senhor e faz a tua parte. Tira a pedra. Tira a pedra. Ora para Cristo ressuscitar Muito o teu bom. Lázaro e tu tira a pedra. Não fica parado esperando, porque o maná não vai cair. E aí eu gostaria, eu sempre uso também um exemplo do Martinho Lutero. Ontem foi dia da Reforma, né? Martinho Lutero explicou um pouquinho a questão do pão nosso de cada dia, lá da oração do Pai Nosso, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Não significa que tu vai fazer essa oração e vai cair um cacetinho aqui, um pedaço de pão na mesa, ainda mais com queijo dentro. Claro. Né? Não é assim que Não funciona. É assim. Ele explicou, existe toda uma cadeia de bênçãos. Né? Eu falei lá de José do Egito, né? Uma cadeia de bênçãos. Ele, através de José, ele abençoou o povo do Egito. Aquele pão que chega na nossa mesa, ele já teve alguém que plantou o trigo, alguém que colheu o trigo, alguém que moeu o trigo, transformou em farinha, alguém que vendeu a farinha para a padaria que transformou aquela farinha em pão. E até chegar a você. Até o teu filho que foi na padaria buscar. O teu filho faz parte da cadeia de bênção. Né? E ele foi lá buscar e vocês estão comendo aquele pão que teve uma cadeia toda. E isso Martinho Lutero colocou muito bem, né? Que existe uma cadeia de bênçãos. Alguns elos dessa cadeia talvez não estejam muito preparados para participar dessa cadeia como uma bênção, mas elas acabam sendo bênção. Né? Com certeza. Porque a cadeia toda está formada. E quando a gente entra nessa cadeia, mesmo sabendo que não adianta eu fazer a minha parte sozinho na minha empresa, se o meu fornecedor, o meu cliente não faz, não interessa, seja tu o elo forte. Beleza. Tem alguma coisa assim, Vitor, que eu esqueci, que você gostaria de falar sobre empreendedorismo cristão, principalmente? Alguma coisa que você acha que as pessoas... que eu deixei de te perguntar, porque é tão vasto esse assunto, Antônio, né? Tão grande, Antônio, tão bonito, porque eu vejo que tudo é empreendedor, todo mundo quer botar um negócio, é muito legal, e tendo Jesus, tendo Deus ali presente, eu acho que vai muito mais longe, é muito mais abençoado. Tem alguma coisa assim que eu esqueci de te perguntar e que você gostaria de falar? Olha, Antônio, aí a gente fecha, porque foi muito legal, muito bom ter você aqui. Se tu me deres a oportunidade de falar mais o que eu penso, nós não vamos fechar agora. Mas... eu vejo, porque eu acho que vai ter muito assunto. Você vai vir outras vezes, se você quiser, as portas estão abertas. Com certeza, a gente vai bolar algumas coisas mais específicas, talvez alguma coisa mais profunda. Hoje foi um bate-papo, uma coisa assim bem preliminar, mas eu acho que a gente pode marcar no futuro uma outra... Com certeza, eu espero que esse nosso podcast tenha um alcance muito grande e que as pessoas entendam isso que a gente está trabalhando, essa questão de empreendedor cristão, que não é abrir uma Bíblia. Eu acho a primeira vez que eu ouço falar assim, as pessoas abertamente unindo a palavra de Deus aos negócios, sem que tenha essa coisa que você falou do dinheiro, do negócio de... e normalmente é isso, né? Quando a gente vai falar empreendedorismo cristão, pensa como eu te falei, alguém depois do culto lá, quando eu falei, veio me perguntar, como é que tá o teu negócio aquele? O meu negócio? Nossa Senhora, já botou na minha mão o negócio que é de Deus, né? Mas assim, Antônio, tem bonito, muita coisa, gostei. Tá? E eu queria, da minha parte, para encerrar, tá? Eu vejo nos podcasts, né? O pessoal sempre leva alguma coisa, né? Eu desenvolvi aqui um óleo, um óleo de girassol ozonizado, tá? E eu quero te trazer aqui, um brindezinho meu, assim, né? Eu vi que você trabalha com química, né? Isso, eu sou engenheiro químico, né? Então eu trabalho muito com isso, a minha paixão, a nossa cozinha. Tá vendo? A minha cozinha é quase que um laboratório. A Cláudia esses dias estava lá, ela pegou e começou assim, olha aqui ó, 1, 2, 3,
4, 5, 6 amostras de produto dos teus clientes que tu traz para casa para testar na área de alimentos, na área de bebidas. Então, mas eu gosto de fazer. Certo. Isso também é um outro conselho. Gosta do que tu faz. Tá? Bom, isso aí. Eu tive um amigo que fez engenharia química comigo. E um dia eu encontrei ele na fila do banco e perguntei: e aí, tio, o que tu tá trabalhando aonde? E ele: eu tô vendendo pneu. Ou seja, ele estava fazendo uma coisa, ou ele entrou na engenharia sem gostar, ou ele estava vendendo pneu sem gostar, porque o engenheiro químico vendendo pneu não combina, né? É uma coisa que realmente não faz muito sentido. Então, assim, ó, gosta daquilo que tu faz, porque tu sempre vai fazer melhor quando tu gostar daquilo que tu faz. Essa é a... E uma outra coisa, Vitor, que eu acho o seguinte: nunca faça um tipo de negócio que te afaste de Deus. Com certeza, com certeza. Aí você não vai prosperar nunca. Com certeza. Porque a prosperidade desse negócio é o teu fracasso. Exato. Né? Divulgar óleo. Não, eu quero trazer. É um presente, tá? Se alguém quiser depois, a gente pode até botar um linkzinho. Depois a gente vai fazer Mas é um óleo ozonizado, é muito bom para feridas. Eu vivo me cortando. Pronto. Eu vou depois fazer um óleo ozonizado. É bom, não sei se vocês têm gato, cachorro em casa, mas quem tem pet também. Né? Isso aqui é usado hoje em cicatrização pós-operatória de gato, cachorro, gado, ou seja, tudo que é animal. É usado também em cremes anti-ruga. Olha aí, e como eu produzi, né? Eu pensei, o que eu posso levar para o Antônio, né? Pois obrigado, valeu mesmo. Na minha área, eu estou como engenheiro químico. Eu tive um paciente engenheiro químico, e aí no atendimento ele viu que eu usava um produto, ele falou assim: Marisa, vou produzir um gel para ti. E aí ele produziu um gel para mim, para eu usar no meu aparelho de ultrassom, por exemplo. Ótimo. Para tratar cicatrização, processo inflamatório. E eu achei bem interessante. E aí quando falou engenheiro químico, eu lembrei desse paciente. Câmera em mim aqui. Pois, Vitor, muito. Viu como é que são as coisas? Viu como Deus vai colocando as coisas no caminho da gente? Eu vivo por um podcast, vim dar um brinde aqui pro pessoal e já apareceu até um possível negócio interessante. É assim que Deus fala com a gente. Pois é. Pois, Vitor, se você que está nos assistindo gosta desse tipo de conteúdo, dê o seu like, né? Coloque aí, compartilhe com seus amigos essas informações que são muito interessantes, né? Esse bate-papo foi muito bom e eu creio que muitas pessoas vão gostar de saber sobre esse tema, né? E se você gostou, deixe o seu like e compartilhe com seus amigos e provavelmente, com certeza, traremos o Vitor novamente aqui para trazer mais explicações sobre esse tema, que é muito relevante. Vai ser um prazer, né? Vai ser um prazer, porque é uma coisa que eu também espero que você traga dessa vez, traga a sua esposa, seu filho. Vai vir, entendeu? vai vir. Vem aqui, vamos ver um dito aí. Eles ficaram até, ela ficou muito chateada, puxa vida, não vou conseguir e tal. Mas aí acontece. E eu disse, não, vamos deixar as coisas como estão, vamos... Isso aí. Vai haver oportunidade. Mas será um prazer tê-lo aqui na nossa sala de visita novamente e trazendo pode ser esse mesmo tema. Você me falou de um outro também, mas a gente pode fazer depois. Também. Trazemos algumas perguntas ou algumas coisas específicas sobre esse projeto que as pessoas com certeza vão gostar muito. Perfeito. Eu vou muito estar obrigado, sempre à disposição. Muito obrigado. Suas palavras finais, se quiser falar mais alguma coisa. Palavras finais são só agradecer essa oportunidade, né, de poder levar essa mensagem adiante também. Né? Muitas vezes a gente fica restrito a determinados grupos e não consegue transpassar algumas paredes, algumas portas, levar né? à frente mais distante, né? Isso aqui com certeza vai para o mundo inteiro. Isso aqui com certeza vai abrir muito para o pessoal conhecer esse nosso trabalho, conhecer o que nós estamos fazendo e conhecer o que pode fazer também, tá? Ajudar, né? Ajudar no crescimento do reino de Deus, né? Porque tu não precisa ser um missionário, não precisa ser um pastor, tu pode ser o porteiro do prédio, né? Mas tu pode levar adiante. Se tu tiver o empreendedorismo dentro de ti, tu pode levar a palavra de Deus e o reino de Deus adiante, e esse reino vai crescer e está crescendo. Muito bom, muito obrigado mais uma vez, Vitor, e até a próxima. Até a próxima. Obrigado, pessoal, fiquem com Deus.